que me encanta no livro de Abacuque é o diálogo que ele tem com Deus. Na verdade, ele tem uma conversa. O que eu acho lindo nessa história toda é que ele tem muitos questionamentos, ele tem muitas dúvidas, ele não sabe se Deus vai responder ele não sabe se Deus está no controle, mas ele ousa falar com Deus, ele ousa orar, ele ousa olhar para cima e se questionar Deus. Será que o Senhor existe? Será que o Senhor está vendo a situação que eu estou vivendo, a situação que esse povo, que é o povo escolhido, que é o povo da promessa, está vivendo? E muitas vezes, nas nossas vidas, diante de momentos difíceis, é tão difícil de acreditar que Deus ainda está no controle. É tão difícil de acreditar que Deus quem permitiu que a gente estivesse passando isso que a gente está passando. Às vezes é difícil de entender Deus. E muitas vezes o escape das pessoas, muitas vezes o que nós mesmos fazemos nós deixamos de orar, nós deixamos de falar com Deus. A gente deixa de elevar os nossos olhos e olhar para Deus e acreditar que mesmo a gente vivendo isso que a gente está vivendo, de que Deus ainda continua no controle, de que Ele existe, de que Ele ainda continua falando conosco. Muitas vezes em meio à dor, a gente chega a pensar que Deus não vai mais falar comigo, Deus não vai mais, Ele não se importa mais comigo. Na verdade é uma grande mentira de Satanás. Nós sabemos que através da palavra de Deus e através dessa história maravilhosa do livro de Abacuque, de que Deus continua no controle de todas as coisas, de que Deus continua se importando conosco, de que Deus continua falando conosco. Esse é um diálogo maravilhoso que tem muitas lições para ensinar as nossas vidas. E, na verdade, esse livro, ele nasceu em um momento, justamente como eu estava falando para vocês, em um momento difícil, em um momento onde a minha esposa, nós estávamos passando por um momento delicado, onde minha esposa, ela sofreu 2 abortos, né? Nós estávamos tentando engravidar do nosso segundo filho e ela sofreu 2 abortos e de alguma forma Deus me levou a mergulhar no livro de Abacuque, a estudar o livro de Abacuque. Eu não estava entendendo o porquê a gente estava fazendo aquilo, e no meio daquela confusão, no meio de dias tristes, dias de lágrimas, Deus falou tanta coisa comigo neste livro, né? De que Ele era, mesmo em situações onde eu não conseguia compreender o agir dEle, não conseguia ouvir a voz dEle, mas de que Ele continuava no controle, de que Ele continuava sendo Deus, de que Ele continuava falando conosco. E foi um momento assim de muito conforto para o meu coração, um momento onde eu podia encontrar na palavra de Deus alívio, e eu sei que em diferentes estações na vida de qualquer ser humano, né, diferentes estações, muitas vezes a gente passa por momentos de aflição, momentos de choro, momentos de lágrimas, e essa palavra eu tenho certeza que vai falar com muita gente, eu tenho certeza que vai ser um alívio, eu tenho certeza que vai trazer esperança para muitos corações. Então eu quero que você mergulhe nestes próximos capítulos que a gente vai falar nesses próximos dias, e eu sei que o livro de Abacuque, aquilo que eu vou compartilhar com vocês, tem uma mensagem poderosa que vai abençoar a sua vida.